todos os anos, visando alcançar as multidões. Então, essa é a nossa visão como igreja. Você vai deixar na tela anterior, filho, porque eu vou trabalhar nesta noite na tela anterior e quero falar com vocês da grande comissão. Eu queria te dizer uma coisa, algo que é fundamental, que é essencial quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, tem algo que a gente não abre mão, e eu falei semana passada, que é a presença do Deus vivo. E eu consigo enxergar de uma maneira muito real a resistência de Satanás quando a gente resolve ir e anunciar o Evangelho do Senhor. Quando a gente resolve contra-atacar, quando a gente resolve atacar as portas do inferno para que elas possam se abrir e lá de dentro as pessoas possam escutar que há uma boa notícia de salvação. E é dentro desta palavra nesta noite que eu quero te chamar a atenção. Logo que a gente inicia, a nossa visão diz o seguinte: nós cremos, nós acreditamos que cada membro precisa entender o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Preste atenção comigo, o sacerdote ele fazia uma coisa. Ele era um homem escolhido pelo Senhor para que ele pudesse servir ao Senhor e servir de conexão entre Deus e o homem, entre o Deus Todo-Poderoso e o homem caído, entre o Deus Santo e o homem pecador. E esse homem, ele se interpunha entre Deus e o próprio homem, a humanidade, entregando sacrifícios ao Senhor corriqueiramente, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício daquele povo, para que Deus pudesse abençoar a colheita, o ano daquele povo. E a Bíblia nos ensina que esse sacerdócio era o único homem escolhido dentro de uma linhagem de tempo em tempo. Eram homens diferenciados, eram homens de uma mesma linhagem. Só que hoje a gente não crê exatamente assim para o dia de hoje, porque nós cremos no princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos chamados para uma nova aliança, que é a aliança da reconciliação. E Deus nos chamou e nos entregou o ministério da reconciliação. Então hoje, filho, você não precisa vir à frente, por exemplo, e pedir para que o pastor ore por você, para que você seja ainda mais abençoado. Você pode fazer isso. Não há diferença entre você e o seu pastor. Você não precisa do seu pastor para orar. Você não precisa do seu pastor para poder ler a Bíblia e ter revelação dela. Por quê? Porque você é sacerdote de um reino. Você é sacerdote real. Assim diz a palavra do Senhor na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Então entenda a importância que Deus colocou sobre você, entenda a importância que você tem no reino do Senhor, porque Ele te fez importante nesse contexto. Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você, para fazer de nós verdadeiros sacerdotes da nova aliança do sangue de Jesus Cristo. E é crendo nesta palavra que a gente entende o princípio da grande comissão. Muitos de nós imaginamos que o fato de ir e anunciar o Evangelho, como diz no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 em diante, a Bíblia diz o seguinte, no 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, os ensinando a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta é uma palavra de Jesus para os seus discípulos. Esta é uma palavra de Cristo para a igreja. Preste atenção naquilo que Jesus está falando, porque aqui são as últimas palavras de Jesus. A lei do Brasil, a Constituição brasileira, ela aponta para o fato que contrato é fazer acordo entre pessoas. Contrato é legislar entre pessoas. E lá nos ensina o seguinte, que quando a pessoa está no seu leito de morte e com algumas testemunhas ele pronuncia a sua última vontade, ela se torna suprema,
Se algumas pessoas testemunharem, a vontade daquela pessoa se torna um acordo, se torna um contrato, se torna lei. Tem força de lei para o final da vida daquela pessoa. Então ela morre deixando as suas últimas palavras. Imagine você no seu leito de morte, podendo falar as suas últimas palavras ao seu filho, ao seu amado, à sua amada. Aquelas pequenas palavras que você vai falar, aquelas últimas frases que você vai dizer, são as frases mais importantes de toda a sua vida. É exatamente aquilo que você gostaria que o seu filho não se esquecesse. E é o que acontece aqui no versículo 28 do livro de Mateus, no capítulo 28 do livro de Mateus. Jesus dizendo as suas últimas palavras para a igreja. Jesus falando as suas últimas palavras para os seus discípulos. E ele diz: foi-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Portanto, vão e anunciem este evangelho. Vão e façam discípulos de todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Pastor, mas isso não é uma ideia do ir pregar o evangelho para os pastores, para os músicos, para os líderes de GECEL, para os anfitriões? Não. Aqui é uma instrução dos céus para os filhos, para a igreja. Você é igreja, você é filho. Então Deus está nos instruindo através dos ensinamentos de Jesus Cristo aqui, antes dele subir aos céus. E ele está dizendo, ele está comissionando, ele está ensinando o quê? Que a igreja precisa ir. A igreja ela não pode ficar presa entre quatro paredes. Enquanto vamos, nós precisamos anunciar a Jesus. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente vive a nossa vida, enquanto a gente vai para o trabalho, enquanto a gente volta do trabalho, enquanto a gente vai comemorar os nossos aniversários, comemorar o aniversário dos nossos amigos, em alguma festa da nossa empresa, alguma festa lá das nossas escolas, nós precisamos anunciar as boas notícias para aqueles que estão desesperados, porque a palavra diz que maravilhosos são os pés daqueles que vêm sobre os montes anunciando dias aceitáveis do Senhor. E quando você entende a graça de Deus, de onde Ele te tirou, como Ele te amou, quando você entende que essa música que você cantou não são simplesmente letras bonitas, mas é uma declaração dos céus em relação à sua vida, e você crê nisso e por isso você canta. Você não consegue sair pelos lugares que você vai e não anunciar a Jesus para as pessoas, amém? Esse é o papel da igreja. E a nossa visão é exatamente essa, que nós precisamos nos comprometer com a grande comissão que está no livro de Mateus 28, 18. E eu quero trazer uma revelação que para mim é muito sensacional para você nesta noite. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 40, a Bíblia fala de alguns encontros. João 1, 40. E a Bíblia diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João Batista dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Pedro, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias. Isso é André, a Bíblia está falando de André. Isto quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, olhou para Pedro: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, quando encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era de cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade.
Perguntou Natanael: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos, e anjos descendo e subindo. Você deve estar curioso, porque tem uma mãozinha junto aí da sua cadeira. Eu queria pedir para o Betão vir cá bater uma foto. Ou qualquer um de vocês, se vier correndo bater uma foto. E eu quero te pedir para você levantar a sua mãozinha assim. E eu já vou te explicar o que isso significa. Levante sua mão. Levante a sua mãozinha. Nós vamos bater uma foto para esse dia ficar registrado. Nós vamos compartilhar na internet e você vai repostar lá no seu Instagram. Amém? Amém. Amém, fotógrafo? Amém. Amém. Super amém. E eu quero te ensinar uma coisa que é espetacular e é simples. O Evangelho é algo simples. Pode baixar. O Evangelho é uma verdade simples, mas ela é suprema, ela é verdadeira. Não há verdade que possa se comparar a essa. Eu queria te dizer o seguinte: ser simples, filho, não tem nada a ver com aquilo que nós muitas vezes dizemos, que ser simples é exatamente o contrário de ser profundo, é ser raso. Muitas vezes nós olhamos para a simplicidade e dizemos que isso é sinônimo de ser raso. Isso não é verdade. Sabe por quê? Eu gosto muito de comida simples. Arroz, feijão, frango com quiabo, angu, couve. É simples, mas não é raso. Porque se você não souber de culinária e não tiver treinado, você não faz ficar bom. Tem alguns que amam quiabo babando. Lá em casa o quiabo não baba. Lá em casa, enquanto se faz o quiabo, você pode pegar o quiabo e comer como se fosse um exemplo hipotético, né? Um tomate, um pepino, antes dele ficar pronto. Mas é só quem sabe fazer, para fazer como a Luana sabe. Então eu queria te dizer o seguinte: ser simples não quer dizer ser raso. Porque o Evangelho, ele é simples. Nós precisamos anunciar um Evangelho que pode ser vivido. Um Evangelho que as pessoas consigam viver. E quando nós apontamos para a cruz e dizemos não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, isso é simplicidade no amor. Porque quando nós apontamos para nós e dizemos eu preciso subir, muitos degraus em uma igreja para poder encontrar a Jesus, para poder agradar ao Senhor, eu preciso me flagelar, eu preciso disso ou daquilo para agradar ao Senhor, isso se torna complicado. É exatamente isso que Cristo está condenando na vida dos fariseus, dizendo: olha, o fato que vocês têm colocado sobre esse povo, ele é tão pesado, que ele é tão impossível de ser carregado, que nem vocês mesmos conseguem carregar. Mas o meu fardo, ele é suave, ele é leve, e aquele que toma o meu fardo vai aprender de mim, porque eu sou humilde de coração. E aqui quando a gente vê Pedro indo chamar, aqui quando a gente vê André indo chamar o seu irmão Pedro, encontrou com Jesus. Muitas vezes é isso que está acontecendo dentro da igreja. Aqui quando nós nos reunimos, você vem e se encontra com Jesus. Só que você quer sair lá para fora e saber toda a Bíblia para poder anunciar a alguém. Você quer entender todo um contexto bíblico para anunciar Cristo para alguém. Você quer falar bonito. Você quer fazer como alguns fazem na internet, no Instagram, no YouTube, ou até como o seu pastor por vezes faz. Mas eu queria te dizer o seguinte: André falou uma única coisa com Pedro. Pedro, encontrei Jesus e ele encheu meu coração. Vamos comigo encontrá-lo? O único convite fez a diferença na vida do Pedro. E a gente vê um Pedro
Um Pedro que não é sanguíneo, né? Alguns dizem que ele é hemorrágico. Um Pedro hemorrágico. Se encontrando com Jesus, e Jesus ensinando Pedro tantas coisas, mas a gente vê também Filipe. Filipe saindo daquela mesma cidade, encontrando a Jesus, e indo se encontrar com Natanael, seu amigo, dizer: Natanael, nós encontramos Jesus. Venha se encontrar com Ele também, e você verá que Ele vai mudar a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não estaria aqui hoje, se lá atrás, faz tantos anos que é difícil lembrar o ano, 2003, 2002, alguns já sabem da minha história, mas eu vou te refrescar a memória. Eu tinha a cabeça fora do lugar, só pode. E um belo dia, correndo muito com a moto, eu caí, ralei muito, poderia ter morrido. E quando eu cheguei em casa vivo, eu falei com a Luana e com minha mãe: eu preciso ir na igreja. E realmente eu fui numa igreja, e ali eu não me encontrei naquele dia, naquele domingo, mas quando nós voltamos durante aquela semana, nós encontramos com uma mulher, a Mitz. E eu vou mandar essa mensagem para ela. E eu queria te mandar um recado, Mitz. O que você fez, o convite que você fez, a profecia que você falou, realmente era do Senhor. E minha vida mudou, minha filha, quando você me levou naquele lugar. E ela disse o seguinte: Gustavo, eu tinha 20, 21, 22 anos. Eu falei com ela: eu fui à igreja, Mitz, que eu sabia que ela ia à igreja também. Mas eu não gostei muito não. Ela falou: olha, se você for na minha igreja, nunca mais você vai sair de lá. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Ela não disse: se você for na minha igreja, em MW em Genebra. Não foi isso que ela disse. Ela disse: se você for na minha igreja na cidade, se você for na minha igreja na terra, que na verdade era a igreja de Cristo, você nunca mais vai sair da igreja. E aquela profecia não foi dela, foi do Senhor sobre a minha vida. Eu fui mesmo. Fui eu e a Luana. O pastor Márcio pregou lá na Lagoinha Central, Lagoinha 7. A passagem da mulher do fluxo de sangue. Não entendia nada, não entendi foi nada. Mas lá o pastor Márcio fez mais um convite. Ela me convidou para ir à igreja. E o pastor Márcio me convidou para fazer parte daquela igreja. E eu não entendia, um jovem, 22 anos, e quando o pastor Márcio disse: olha, faça uma oração comigo, eu fiz uma oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, eu entrego minha vida ao Senhor. E eu vi as lágrimas, mas eu não entendia por quê. Descemos, ele falou: você que levantou a mão, você que fez a oração, vem cá embaixo que eu quero orar por você. E fomos eu e essa moça, tão jovenzinha, uma menina, chorando, sem entender o porquê, vazios, procurando alguma coisa para encher. E eu comprava moto, vendia moto, fazia loucura, vivia na gandaia, vivia fazendo coisa errada, procurando alguma coisa para saciar, para me alimentar, para encher o vazio que estava na minha alma. Mas quando eu entrei naquela igreja, Jesus me encontrou e Ele encheu o vazio da minha alma. E isso me fez ter uma revelação dos céus daquilo que eu queria para a minha vida. E a vida que eu queria era a vida de Jesus jorrando em mim. Essa foi a minha escolha naquele dia. Isso só aconteceu porque aquela mulher me convidou para ir encontrar com Jesus em um lugar que Jesus manifestava a sua graça, que Jesus manifestava o seu amor. Um convite mudou a minha vida. A Thay falou comigo outro dia: pastor, eu estou muito com Jesus. E ela está incendiada por Jesus. Não somente eu, Henrique, outros mais que estão deixando tudo para viver o Jesus. Só chegou aqui porque alguém convidou, porque não foi abduzido e apareceu nesse lugar. Eu arrisco a dizer que foi o Dante que chamou o Henrique. Eu arrisco a dizer. Foi o Felipe que chamou os dois. Então é o seguinte, Felipe: funciona ou não funciona? E aqui eles estão. Eu arrisco a dizer que foi a Carol que chamou a Thay.
E eu arrisco a dizer que se você chamar alguém, a vida dessa pessoa vai ser transformada. Porque não é a igreja que transforma, não é a igreja que enche, não é a igreja que muda, não é a igreja que abre o caminho. É Jesus que enche o vazio que está em nossas vidas e que abre o caminho para que a gente possa se encontrar com Ele. Então, filho, você precisa trazer aqueles que você conhece no lugar que Deus está manifestando do teu amor, da tua graça, que Deus está salvando, e o lugar que nós conhecemos para isso é a igreja. O encontro que nós fazemos para isso é o encontro de domingo, a partir das 17h30. E é por isso que muitas vezes no culto como esse, a gente sente algo tão difícil de caminhar. Parece que as nossas pernas estão aprisionadas, agarradas no chão. Parece que tem uma tonelada nas nossas pernas para poder caminhar. Mas eu entendo que Satanás está nos resistindo para que a gente não possa avançar. Mas eu creio na palavra que diz que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Ela diz que aquele que tiver revelação de Cristo vai entregar a sua vida para Ele. É isso que aconteceu com Pedro. É isso que aconteceu com o incrédulo Natanael. Ele não foi se encontrar com Jesus porque ele creu, ele foi curioso por Jesus, e Jesus se revelou a ele, e ele entregou a sua vida para Jesus, assim como Jesus se revelou a mim, se revelou a Luana, assim como Jesus se revelou a você. Eu vou te trazer para dentro dessa história. Você só se encontrou com Jesus porque alguém te convidou. Você quer ver? Eu lembro de uma história muito sensacional. Estava a Samila lá no seu trabalho, reclamando que não tinha um pastor para pastorear. Que o pastor é assim, que o pastor é assado, que fulano é assim, que fulano é assado. Aqui a gente passa vergonha o tempo todo. Só que a Kate, que não tem costume de fazer isso não é característica dela. Ela falou: peraí, você está falando do seu pastor, porque o meu não é assim não. Se você for para a minha igreja, a sua vida vai ser mudada. É verdade ou é mentira, sabe? Mudou ou não mudou? O Senhor é o seu pastor ou não é? Ele abre portas ou não abre? Quero te dizer, filho, é um tempo de avivamento para essa cidade. E Deus não vai usar o seu pastor para isso, Deus vai usar você. Deus não vai usar a minha oração para encontrar as pessoas, a minha fala para encontrar as pessoas. Deus vai usar a sua fala para encontrar as pessoas. Deus vai usar os meus braços para abraçar alguns, mas também vai usar os seus braços para abraçar uma multidão. Deus vai usar os meus ouvidos para ouvir algumas pessoas, mas Deus também vai usar os seus ouvidos para ouvir uma multidão de gente perdida, que precisa do Senhor, que está buscando algo e não consegue saber o que é. O chamado para ir, ele é para você, como ele é para mim. O chamado para anunciar, para convidar, ele é para você, como é para mim. Então, quando nós falamos que não tem como você conhecer esta igreja, não tem como você conhecer a Wesleyana, se você só vem no culto de domingo, é uma realidade, porque se você não for no GECEL, se você não tiver comunhão com as pessoas, se você não se conectar às pessoas durante a semana, você não vai conhecer a igreja que você está vindo aos domingos. Você vai conhecer uma parte, uma faceta dessa igreja, uma face dessa igreja. Porque a outra face, nós enxergamos a igreja como um avião de duas asas. Uma asa é o culto de celebração, sim. É aqui que Deus se derrama em nós, e que nós nos derramamos na presença do Senhor. Aquele que fala: não, eu estou cheio de Cristo na minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Isso não é verdade, aquela pessoa está mentindo para ela mesma. Porque aquele que está cheio de Cristo lá na sua casa, ele não consegue ficar sem encontrar com os irmãos para celebrar no final de semana, que é o nosso caso. Ele não consegue ficar em casa, porque ser cheio de Deus durante a semana nos impulsiona a derramar sobre as pessoas e se jogar aos pés de Jesus no culto de celebração. Mas nós também vivemos igreja nas casas. Nós também vivemos igreja
nos pequenos grupos. Nós vivemos igreja como uma comunhão de fato. Homens e mulheres se apoiando, homens e mulheres se afiando, jovens sendo usados e incendiados pelo Senhor. Essa cidade ela será transformada por uma igreja que tem comunhão, que tem a mesma visão, que entendeu o mesmo propósito. Qual que é a diferença do propósito para a visão? O propósito é aquilo que nós fazemos hoje. A visão é aquilo que nós enxergamos a igreja do amanhã fazendo, exercendo, vivendo. É como nós enxergamos a igreja, como ela será. E é exatamente isso que nós cremos, que nós somos aqueles que encontram com as pessoas, com os Pedros da vida, com os Natanael da vida, com os incrédulos, com os turrões, com os rejeitados, com os simples, com os roceiros, tipo Pedro, mas também com aqueles que são alinhados, e fala com eles: olha, eu encontrei Jesus. Ele vai dizer algumas vezes para você que Jesus é esse. Quem é esse? Às vezes você não consegue falar quem é, às vezes você não tem argumento para poder entregar para aquela pessoa, às vezes você não tem conteúdo bíblico para aquilo tudo, mas você pode dizer: ele tem transformado a minha vida. Venha e você verá, venha para a igreja e você se encontrará com ele. Um convite mudou a sua vida. Você só está aqui porque alguém te convidou. Lembra aí quem foi? Lembra quem te convidou para vir à igreja, para ir à igreja? Tem alguns exemplos que são diferentes. Tem alguns que não são convidados, são obrigados, né, Dai? Filho de pastor não tem escolha, tem que ir para a igreja. Várias vezes esse não é o seu caso. Não é assim, Samuel? Um belo dia um amigo te diz: eu vou no batismo em tal lugar, vamos? E você, com vergonha de dizer não, diz sim. Eu contando a história da galera toda aqui. Vergonha de dizer não para o amigo. Aí ele fala: eu vou. Mal sabia ele o que Deus tinha preparado para ele naquele 1º de setembro de 2024. Cabeça boa do seu pastor, hein, cara? Eu queria ter um pastor assim. Ele foi no batismo. Talvez ele pensou: vou lá no batismo. Tem muito tempo que eu não vejo ninguém batizar. Com certeza o Nivaldo disse que ia ter churrasco, porque aqui não tem batismo sem churrasco. Talvez ele pensou: vou lá porque eu faço uma coisa e ainda ganho outra. O que aconteceu foi que quando ele chegou lá, a visão dos céus entrou nele. Ele não conseguiu sair de lá sem entregar a sua vida para Jesus. E desde então tem seguido ao Senhor aqui conosco. Preste atenção, um convite, Samar, nos conectou. Um convite nos fez família. Um convite tirou vocês de dentro de casa e inseriu vocês no corpo de Cristo. Um convite permitiu que esta família pudesse ser uma bênção nas nossas vidas. Um convite. Você lembra quem te convidou? Você lembra como foi? Quantas são as pessoas que estão lá fora esperando o seu convite? No livro de Lucas, no capítulo 16, nós lemos esse versículo outro dia, esta passagem. Jesus falando do rico e do Lázaro. O rico vivia uma vida regalada, Lázaro era um mendigo que queria comer os restos que caíram da sua mesa. O Lázaro morreu e foi para onde Abraão estava. E o rico também morreu. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar muito ruim. Mas o rico, ele conseguia enxergar Lázaro onde Lázaro estava. E o lugar que ele estava era muito ruim. E ele fala para Abraão: pai Abraão, pede o Lázaro para molhar o dedo e refrescar a minha língua. E Abraão falou que é uma distância muito grande entre nós, não tem jeito. Falei: então faz o seguinte, pede o Lázaro, ressuscita o Lázaro, para que ele possa ir à minha casa. Eu tenho 5 irmãos, que ele possa falar isso que está acontecendo aqui, para que os meus irmãos não venham para o mesmo lugar de tormento que eu estou.
Abraão fala com ele, olha, eles têm as leis e os profetas. Mesmo que alguém se ressuscitasse e voltasse, eles não acreditariam. Mas a Bíblia diz que o Deus que morreu, Ele voltou, Ele ressuscitou. E a Bíblia é enfática quando ela nos mostra que todos aqueles que se encontraram com Jesus e creram, receberam vida, receberam milagres e receberam cura. E é exatamente esse o motivo que você está com essa mãozinha hoje. Por quê? Porque é uma revelação bíblica. O que é revelação bíblica? É a aplicação da Bíblia no seu dia seguinte. O que você vai fazer com essa mãozinha? Não é isso não. 5 dedos. Você vai anotar o nome de 5 pessoas aqui. 5 pessoas que estão perto de você. 5 pessoas que você pode convidar para vir à igreja. Pastor, eu não posso orar pelo meu parente que está lá longe. Sim, você pode. Mas a Bíblia diz que nós seríamos testemunhas de Jesus em primeiro lugar em Jerusalém. Jerusalém quer dizer aonde nós estamos, o local que nós estamos, a proximidade que nós estamos. E é exatamente esse o primeiro passo que nós vamos dar para conquistar a cidade, para conquistar o país, para conquistar a Europa. Você vai escrever aqui o nome de um amigo, você vai escrever aqui o nome do seu pai que está desviado, o nome da sua mãe, o nome do seu irmão que está no alcoolismo, que está preso, às drogas, o nome de um primo que está perto de você, que você pode convidar para vir para cá, um amigo, alguém que trabalha com você. São essas pessoas que você vai escrever o nome aqui. Você vai escrever o nome, você vai guardar na sua Bíblia. Pastor, eu não carrego Bíblia, eu sei que isso acontece muito conosco. Então você escreve o nome, abre um bloco de notas, vai fixar esse bloco de notas, esse arquivo no seu bloco de notas, para ele ficar no primeiro lugar do bloco de notas, e vai escrever lá, motivo de oração, e vai tirar uma foto com os nomes aqui, e todas as vezes que você orar, você vai orar por essas pessoas. Então eu vou orar pelo João, pelo Joaquim, eu vou orar pelo Vavá, eu vou orar pelo Pedro, eu vou orar pelo Natanael, todas as pessoas que precisam se encontrar com Jesus. E o que eu vou fazer? Eu vou só orar? Não. Eu não vou só orar, não. Eu vou convidá-las. Pastor, eu vou só convidá-las para vir à igreja? Não, você vai convidá-las para fazer parte da sua vida. E à medida que eles vão fazendo parte da sua vida, eles vão te conhecendo. E daí você vai convidá-los para vir à igreja. Amém, filho? Por quê? Porque você foi chamado para isso. Em uma das suas últimas ordenanças, em uma das suas últimas vontades, Jesus disse: você deve ir e anunciar as boas novas. Você deve ir e falar daquilo que você está vivendo. Você deve ir e anunciar um tempo aceitável do Senhor. Você deve ir e anunciar a salvação de Cristo para as pessoas que precisam. Essa é uma ordenança para a igreja. O ID, a grande comissão, é um dever da igreja. Você quer ver como que é simples isso? Alguém de vocês já construiu alguma coisa? Levanta a mão aí quem já construiu uma casa. Você conseguiu pensar em outra coisa enquanto você construía a sua casa? É cimento, areia, tijolo. Isso tudo é bom. Aí, por vezes, parece que é enviado de Satanás, mas não é não, mas parece. É chapedreiro, mas não é enviado de Satanás não. É enviado do Senhor para te ajudar, mas na ajuda Ele está te colocando na prova. E aí você pensa em cerâmica, você pensa em cabo elétrico, você pensa em tubo, você pensa em laje, você pensa em telhado, você pensa em pintura. Enquanto você constrói, aquele ano que você construiu, aqueles 2 anos que você estava construindo, toda vez que você ia conversar com alguém, tinha alguém que você falava sobre. Quem era? Pedro. Você estava sempre falando dele. Por quê? Porque o seu coração estava cheio daquilo, cheio de vontade de terminar aquela construção. Aí você falava, como que encareceu o cimento? Mês passado eu paguei 30,
Esse mês foi R$37,95, você não acredita, está horrível. Como está caro a ferragem? Eu comprei ferragem de 3/8, até a mulher aprende a falar polegada da ferragem, porque de tanto comprar, e a barra de 6 metros valia 32 conto, agora está valendo R$43,95, é impossível viver desse jeito. Eu olhei uma cerâmica que estava esperando uma boa época, esperando, por exemplo, o novembro chegar. Como é que rola lá o negócio do novembro? Esse cara aí mesmo chegar, que a cerâmica que estava R$49,90 ia baixar o preço. Aí o que eles fizeram? Aumentaram em outubro, colocaram R$59,90. Quando chegou o Black Friday, o que eles fizeram? Abaixaram com o preço antigo. Era melhor ter comprado uma vez e acabar nesse suplício. Preste atenção numa coisa. Fala Deus, né? Como diz aí. Preste atenção numa coisa. Quando seu coração está cheio de algo, você não consegue falar de outra coisa. Todas as suas conversas vão convergir. Por quê? Porque você precisa derramar daquilo que está cheio em você sobre a vida de alguém. Todas as nossas conversas, em dado momento, vai convergir para Cristo. Vai convergir para o teu amor, para as mudanças, para as transformações que Ele fez, para o novo caminho que Ele reescreveu, para a nova direção que Ele deu, para os milagres que Ele concretizou, para a alegria que Ele colocou no meu coração, como eu estava sem Ele, como eu queria tirar a minha vida antes de encontrar com Jesus, como eu não queria mais viver, como eu queria só ficar dentro de casa, como eu não queria ver ninguém, como a vida não tinha mais valor para mim, até que eu encontrei a Jesus e Ele me valorizou e eu entendi que tem alguém que me ama. Quando você tem essa revelação, todo lugar que você chegar, você vai anunciar Jesus. Eu quero te ensinar algo que vai mudar a realidade daqueles que estão perto de você. É algo tão simples que parece besta. É algo tão simples que parece que não vai funcionar, mas eu queria te dizer, se você crer e colocar os nomes aqui e orar por eles e convidá-los para estar na igreja, a vida dessas pessoas serão transformadas. Eu quero liberar uma palavra que foi liberada sobre a minha vida. As pessoas que entrarem por aquelas portas nunca mais sairão deste lugar chamado igreja de Deus. As pessoas que subirem para aquelas escadas, elas nunca mais serão as mesmas. Elas chegarão vazias de si mesmas, sem vida, e sairão daqui repletas da vida e da graça do Senhor Jesus. Eu quero chamar a equipe de louvor para vir para cá. Nós vamos louvar ao Senhor junto. O clamor daquele homem era para que o Lázaro fosse de encontro aos seus 5 irmãos, para que eles não vivessem aquilo que eles estavam vivendo, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento, para aquele lugar longe de Jesus. Tormento é estar longe de Jesus, sofrimento, o lugar de sofrimento é estar longe de Jesus, o lugar de tristeza é estar longe da alegria de Jesus, o lugar de morte é estar longe da vida de Jesus, o lugar de trevas é estar fora da luz de Cristo, o lugar de ódio sem amor é estar longe da presença de Deus que declara que nos ama. E é isso que nós somos chamados para fazer. Esse é um dos tópicos da nossa visão, que a igreja é a igreja que vai, a igreja que avança. Não é a igreja que fica concentrada num lugar, mas uma igreja que vai de encontro às pessoas que precisam se encontrar com Jesus. Eclésia era um grupo de pessoas que Roma começou a usar para influenciar as cidades que eles iam conquistar. Olha como que é incrível. Roma tinha um grupo de pessoas especiais, médicos, pessoas inteligentes, que eram ligados à lei, à arte. E o que essas pessoas faziam? Roma, ela entendeu uma coisa: ir numa cidade e conquistá-la não era tão difícil para aquele império tão grande, mas era dispendioso ficar cuidando daquela cidade para que ela não se revoltasse contra o império romano. O que ela viu? O que ela fez? Estabeleceu um grupo especial de pessoas que ia para as cidades
e tomava conta do comércio, da medicina, da cultura. E entrava na mente das pessoas dizendo uma coisa: a cultura de Roma é especial. Roma é um lugar sensacional. Os médicos de Roma eles são especiais, eles são os mais inteligentes. O tecido que vem de Roma, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ser romano é uma dádiva divina. E daí as pessoas daquela cidade, vendo que os romanos eram prósperos e que Roma realmente era um bom império para eles, eles queriam fazer parte desse império. Eles já queriam fazer parte de Roma. E daí Roma não precisava mais guerrear para conquistar aquela cidade. Aquela cidade começava a se entregar a Roma, dizendo a eclésia, dizendo aquele povo, aquela comitiva de Roma: o que eu posso fazer para me tornar um romano? Eu quero me tornar romano. Então as pessoas mais importantes compravam a cidadania de Roma. E a cidade começava a ser ganha por Roma através dos mais intelectuais, daqueles que tinham mais dinheiro, que podiam comprar a cidadania romana. E daí todo o povo entendia que ser romano era uma dádiva. E o povo clamava para que Roma entrasse naquela cidade e possuísse aquela cidade. Mas para isso acontecer, essas grandes pessoas romanas, homens de influência, famílias de influência, tinham que sair dos seus lares e mudar para a nova cidade. Será que isso tem a ver conosco? Que Deus nos tirou dos nossos lares e nos fez mudar de cidade? É porque Ele tem um propósito. É porque Ele tem uma visão para cada um de nós. E qual é? Por que a igreja é a igreja? Por que Jesus fundou a igreja? Para que a igreja anunciasse a Cristo para as pessoas que necessitam. Para que a igreja apontasse para Cristo e as pessoas enxergassem Cristo como sendo um Deus maravilhoso que é, e dissessem: eu quero esse Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero estar conectado a Ele. Esse é o seu papel como igreja. Tem pessoas que às vezes eu ligo e falo assim, a Jo é uma delas, ela diz: bom dia, igreja. E é exatamente isso que somos. Somos igreja aonde quer que estejamos. Somos igreja do Senhor. E Ele nos capacitou, Ele nos capacitou. E eu quero orar por você. Eu quero orar por esses nomes que você vai colocar aqui neste lugar, amém? Amém. Você vai crer comigo que esses nomes se entregarão ao Senhor, que essas pessoas se renderão a Cristo, amém? Amém. Que essas pessoas serão curadas, serão libertas, sairão da prisão que estão e viverão na liberdade do Espírito do Deus vivo, amém? Então você vai escrever esses nomes, mas nós vamos orar por eles constantemente. Eu quero te pedir para ficar de pé, para que a gente possa orar junto e declarar esta verdade sobre estas pessoas. Talvez você já esteja pensando em quem você vai escrever. Talvez você já saiba de 2 ou 3 nomes que você vai colocar aqui. E eu quero que enquanto a gente ore, você já ore por eles. Porque essa não é a visão da igreja. Uma coisa é ter uma visão. Outra coisa é a visão de ter. Uma coisa é gostar de alguma coisa. Outra coisa é ser incendiado por aquilo. Eu gosto de falar de Jesus, é uma coisa. Eu sou incendiado por Cristo, é outra coisa. John Wesley diz o seguinte, olha... se não tiver fogo, enquanto eu falo, eu preciso colocar fogo no sermão. Precisa ter fogo no seu coração. Aleluia. O seu coração precisa estar incendiado por Cristo. E eu estou vendo realidade sendo mudado neste lugar por causa de um convite. Por causa da insistência de alguns convites. Eu sou daqueles que insistem. Eu sou daqueles que pregam a tempo e a fora de tempo. É porque eu quero, não é porque eu aprendi. E quando eu entendi que aquilo que eu tenho é necessidade do outro, eu preciso entregar o que eu tenho. Eu tenho uma pérola preciosa. Quanto mais eu entrego, mais ela multiplica. E a pérola na minha vida se chama Jesus. O bem mais valioso que eu tenho na minha vida se chama Jesus. E é isso que você vai fazer colocando o nome das pessoas aqui. Você não pode
deixar de crer que Deus vai transformar as pessoas através do seu convite. Tem um homem na Bíblia que esse mesmo Pedro foi se encontrar com ele. Pedro teve uma visão, enquanto esse homem também teve uma visão lá na sua casa. Cornélio chama. E Pedro recebeu um convite de ir para a casa de Cornélio. Podemos cantar bem baixinho? Enquanto Pedro recebeu esse convite para ir na casa do Cornélio, Cornélio juntou os seus amigos, esperando Pedro chegar para aquele grande dia. E Pedro chega. Pedro chega para quê? Para encontrar com Cornélio, porque Deus tinha dado ele uma visão. E de repente alguém bateu na sua casa e disse: olha, meu Senhor teve uma visão e disse que o Senhor precisa ir lá na casa dele. E Pedro já sabia que deveria ir. Foi quando ele chegou lá e começou a falar de Jesus. Começou a falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Quem era Jesus, como que Jesus transformou, como que Jesus se derramou sobre ele. Todo aquele povo foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Todo aquele povo se derramou na presença do Senhor. Quando eles ouviram falar deste amor de Cristo por eles, como que Deus declarou o seu amor por eles, enviando Cristo, que se fez homem e morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos uma nova história com o Senhor. Aqueles homens e mulheres, aquela casa que estava cheia, ela se derramou na presença do Senhor, mas porque o Cornélio convidou os seus amigos, servos e família para um lugar onde a manifestação da graça de Deus seria real, e ele cria nisso. E é exatamente esta fé que nós devemos ter. É tempo de transformação, é o tempo do novo do Senhor sobre esta cidade, sobre esta família que você vai colocar o nome aqui. Talvez você vai colocar o nome de uma pessoa, mas Deus vai salvar a família inteira. Nós vamos crer que é um tempo de salvação neste lugar, e é por isso que nós temos sido resistidos pelas trevas, mas as trevas não reinarão aonde a luz do Senhor reina. Aonde há uma luz de Cristo, as trevas não podem reinar, e nós vamos declarar luz e cura e salvação sobre estes nomes, sobre estas pessoas. Nós estamos aqui hoje, mais ou menos 100 pessoas. 100 vezes 5 somos 500, mas nós 600 pessoas. Haverá falta de espaço neste lugar para aqueles que se renderão ao Senhor. Os novos líderes que transformarão essa cidade hoje estão na sarjeta. Os líderes que serão incendiados por Jesus e incendiarão esta nação estão entregues ao álcool e às drogas hoje lá fora. Os novos pastores que plantarão igreja em todos os lugares estão agora pelas sacadas, querendo descobrir se devem pular de lá ou se devem continuar vivendo. E esta é uma responsabilidade minha e sua, que recebemos vida de Jesus. Nós vamos encontrar estas pessoas e vamos dar as mãos para essas pessoas e vamos caminhar com elas pelo caminho da salvação. As pessoas que crerão em milagres e prodígios, os novos evangelistas que entrarão pelos becos e vielas, eles estão se divorciando hoje, eles estão hoje sendo violados pelos becos desta cidade. Mas eu quero declarar: nós somos a igreja, nós vamos levar amor por estas pessoas, e se eles estão sendo violados, eles serão amados pelo Senhor. Muitos dizem que Jesus não existe, que não há outro Deus, que não seja o Deus que eles creem que é eles mesmos. Assim como Natanael não cria em Jesus, eu quero declarar sobre essa cidade um tempo de fé, um tempo de graça, um tempo que os olhos, a escama dos olhos cairão e os olhos serão abertos. Eu quero declarar que em cada quarteirão desta cidade haverá um Gessel declarando vida sobre cada esquina, sobre cada prédio deste lugar. Haverá um de nós chamado igreja, declarando que Jesus Cristo é o Rei, daquele Batimão, que é o Rei
tempo para falta de perdão. Você vai esquecer neste lugar alguém que precisa ser perdoado por você. Alguém que te ofendeu, mas precisa se encontrar com Jesus. E você vai se encontrar com essa pessoa, pedir perdão e dizer para ela: eu só fui encorajado a vir aqui porque Jesus me salvou. E eu não quero que você fique perdido pelos becos e as vielas e as drogas dessa cidade. Muitas das pessoas que serão os apóstolos desse tempo estão se entregando nas mãos de homens e mulheres neste lugar, estão se prostituindo. Bem baixinho, eu sei que vocês estão cheios de Deus, e é isso que Deus faz. Você sabe por que Deus faz? Quando a gente não tem o que oferecer, a gente precisa dar graça. Viu que a graça age na sua vida? É assim que Deus faz. Tem muitos se prostituindo, e eles serão aqueles que anunciarão o reino do Altíssimo. Embaixadores do Senhor, fazem parte da minha tribo, fazem parte da sua tribo, fazem parte da nossa igreja, só que eles ainda não sabem o que fazem. E somos eu e você que vamos escrever o nome dessas pessoas aqui. Tem muitos que estão nas cadeias e serão cheios de Deus quando nós abrimos as nossas bocas, assim como Pedro fez na casa de Cornélio. Quando ele abriu a boca, o Espírito Santo, pum! O Espírito Santo, ele não foi, ele caiu, pum! Sobre eles, ele não se derramou vagarosamente como uma água que se derrama devagar. Veio uma enxurrada como uma cachoeira e pum! Essa é a realidade, a sua realidade como igreja, quando você abrir a sua boca. Diga amém, igreja! Aleluia! Assim será! Eu creio que eu abrirei a minha boca e o Espírito Santo se derramará sobre as pessoas. Aleluia! Não dá para ser meia igreja, tá? Continue com seus olhos fechados. Não dá para viver o evangelho do jeito que a gente está vivendo. Não dá para viver parte desse evangelho. Não existe isso. É o todo. Você precisa entender que você é embaixador do reino do céu. Você não pertence a essa terra. E quando você fala do céu nesta terra, a terra fica extasiada, fica sedenta de conhecer esses céus, conhecer este reino. E você vai anunciar que o reino é Cristo, Ele é o reino. Ele nos chamou para reinar com Ele, e nós somos reino com Ele. Deus está te chamando para viver igreja de fato, para entregar o que você tem, para entregar o que você é, para entregar os seus medos, para entregar os seus receios. Talvez você tenha medo de anunciar, de falar, mas eu quero declarar sobre você que quando você abrir a sua boca, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor lhe dará a palavra profícia em tempo oportuno para anunciar o reino dos céus. É tempo da igreja avançar. A igreja precisa avançar. Você é igreja. O Senhor está falando com você, Rafa. O Senhor está falando com você, Renato. O Senhor está falando com você, Felipe. O Senhor está falando com você, Joel. Com você, Ana, Henrique. Com você, Carla, Kátia. Com você, Samara. Com você. É Deus está falando com você, Luan. Deus está falando com cada um de nós. É tempo de ir. Pensa você como um manancial do Senhor andando em uma terra em que tem ricas sementes. Está jorrando água de você, e sobre a terra tem sementes preciosas. As sementes preciosas para o Senhor é a humanidade, mas tem algo especial jorrando de você. É as águas do Senhor. E à medida que você ama, que você anda, você jorra das águas do Senhor sobre o caminho. Quando você olhar para trás, você vai olhar para trás e vai ver como a mim vê. Aquilo que eu derramei sobre o Gustavo naquele dia floresceu. E isso nos dá uma alegria, uma força, uma satisfação de saber que Deus usa o pequeno, Deus usa o caído, Gleice, Deus usa o falho.
Deus não quer usar os grandes, porque se Ele usar os grandes, eles vão achar que foram usados porque eles são grandes. Deus usa os pequeninos, porque quando Ele fizer, nós vamos apontar para Ele e falar: se Ele não fizesse, ninguém faria. Se Ele não tivesse me escolhido, ninguém escolheria. Mas Ele te escolheu, Ele te amou. Oh, e você pode cantar ao Senhor, você pode louvar ao Senhor nesta noite com toda a sua alma. Ainda há fôlego para cantar. Oh, louve ao Senhor. Oh, aleluia. Nós não temos nada além. Nós não temos. Oh, aleluia. Pai, nós queremos entregar essa cidade ao Senhor. Nós queremos entregar este bairro ao Senhor. Nós queremos entregar essas ruas ao Senhor. Nós queremos entregar esses velhinhos que estão sozinhos ao Senhor, oh Pai, nesta noite. Que nós sejamos a igreja que vai abraçar esses velhinhos. Pai, nós queremos entregar ao Senhor cada batimento deste lugar, cada coração que nos circunda, cada um desses que nós vamos escrever um nome nesta mão. Queremos colocar cada família aqui representada, Pai. Nós queremos que o Senhor, nós pedimos que o Senhor entre com provisão, que o Senhor os abrace, que o Senhor os constranja, que cada convite, que cada encontro seja um encontro do Senhor, que cada convite seja como trazer as pessoas da morte para a vida, que quando falarmos as pessoas sintam o amor e o abraçar do Senhor, que não sejamos aqueles que apontam o pecado, mas aquele que aponta para o amor de Cristo naquela cruz. Então nós declaramos vida sobre estas pessoas, nós declaramos salvação, libertação sobre estas famílias, nós declaramos o encher do Espírito Santo, avivamento sobre esta cidade, o novo de Deus acontecendo neste lugar. Nós declaramos Cristo por estas ruas, nós declaramos muita unção de Deus sendo jorrada sobre a igreja, para que nós possamos indo anunciar ao Senhor, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Oh, louve ao Senhor, igreja. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, um novo tempo do Senhor, de fluir do Teu Santo Espírito, um tempo de florescer dos dons espirituais sobre a Tua igreja, talentos sendo desenterrados, talentos, Senhor, sendo colocados na obra do Senhor, talentos sendo multiplicados. Nós declaramos, ó Pai, uma unção de ousadia, de intrepidez sobre este lugar, o amor do Senhor que cobre, que arranca o medo, o amor do Senhor que cobre as transgressões. Nós declaramos um abrir dos céus sobre a igreja, sobre as nossas famílias, sobre este lugar. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda forte ao Senhor, porque